Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós começamos para a aula de Ciências da Natureza, a apostila 4, capítulo 6, a parte que vai falar da vida das plantas, tá? O que a gente tem, então, na vida das plantas? Primeiro, a gente começa falando sobre essa palavrinha bastante importante, que é a fotossíntese. O que significa essa palavra? Síntese de luz. Oh, mas como assim? Fotossíntese, então, é a capacidade que o vegetal, tá? Porque ele é um ser que consegue fazer esse processo, fotossíntese, ele tem a capacidade de pegar a luz solar e produzir o seu próprio alimento. Por isso que a gente fala que os vegetais, eles são autotróficos, porque eles são capazes de produzir o próprio alimento, certo? Bom, a fotossíntese acontece como, então? Ó, presta atenção como que a fotossíntese acontece. A plantinha, ela tem a capacidade de captar a luz solar, que o sol nos manda todos os dias, tá? Pegar, junto com a luz solar, o gás carbônico que está disponível na atmosfera, mais a água que ela absorve do solo através de suas raízes, e produzir, olha que bacana, gás carbônico e glicose. O que é a glicose? A glicose é um açúcar que ela utiliza para se alimentar e manter as suas funções vitais. O que são funções vitais? As funções que mantêm esse vegetal vivo, como respirar, como crescer, como se desenvolver, como se reproduzir, tá? Então, tudo isso acontece porque a plantinha, que é um ser autótrofo, ela é um ser fotossintetizante. Ela é capaz de produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Então, o que a plantinha faz no processo de fotossíntese? Ela pega a energia luminosa e transforma, olha aqui, ó, em energia química. Porque a glicose, ela também vai produzir energia para esse ser vivo manter os seus processos vitais. Porque a glicose, que é esse açúcar aqui, é a comidinha da planta, tá? Que ela produziu a partir desse processo tão importante. Os animais produzem, fazem fotossíntese? Nós precisamos nos alimentar de outros seres vivos, tá? Para facilitar esse processo da fotossíntese, o que as plantas utilizam? Por que a plantinha é verde? Vamos ver se você sabe. A plantinha é verde porque ela tem um pigmento em suas folhas chamado clorofila. E essa clorofila, que é um pigmento verdinho, fica dentro de uma estrutura celular que só é vista com a ajuda do microscópio, chamada cloroplasto. Então, lá nas folhas, a planta tem estruturas minúsculas, microscópicas, chamadas cloroplastos, que guardam pigmento verde, chamado clorofila. Então, o que a plantinha faz? A planta consegue captar a luz solar e o gás carbônico através de suas folhas. Porque nas folhas dela, o que eu falei que tem nas folhas dessa plantinha? Uma estrutura chamada cloroplasto, que guarda a clorofila. E o que é a clorofila? Um pigmento verde, capaz de absorver a luz solar, tá? Eu vou colocar uma imagem para vocês, vai aparecer aí. Enquanto eu estou explicando, eu vou colocar a imagem para você do cloroplasto, para você ver como que essa estrutura é bacana. Ela é formada cheia de grânulos, de anéisinhos, assim, ó, parece um monte de moedinha, e é nessa estrutura que está a clorofila, tá bom? Então, as folhas vão absorver o gás carbônico da atmosfera, as raízes vão absorver a água do solo junto com os sais minerais, e essa estrutura de absorção de água, sais minerais, é chamado de seiva bruta. Essa estrutura,
esse produto que ela absorve do solo, a água e os sais minerais, chamado de seiva bruta, vai subir das raízes até chegar lá na folha. Quando essa mistura é transportada e chega lá na folha é que vai ocorrer a fotossíntese. Por quê? Aí, vai juntar todo mundo lá no cloroplasto e vai produzir o gás oxigênio mais a glicose. Eita, que processo bacana! Bom, o gás oxigênio produzido durante a fotossíntese, ele vai ser liberado para a atmosfera, porque os seres vivos precisam respirar. E é graças aos vegetais que a gente tem o oxigênio limpinho na atmosfera. A glicose, que ela produziu lá, que é o açúcarzinho que eu falei para você, ela possui então a energia química e ela vai ser utilizada como o seu nutriente, como o seu alimento, tá? Esse alimento, ou seja, a glicose diluída na água, ela é chamada de seiva elaborada. E ela é distribuída para todo o corpinho do vegetal aí, tá bom? Parte dessa glicose que a planta produziu, ela vai ser utilizada para manter o seu processo metabólico, que eu falei que ela vai utilizar para crescer, para se reproduzir. E parte dessa glicose vai ficar armazenada em diferentes partes da planta que os seres vivos vão consumir. Pensa na quantidade de nutrientes armazenado no caule da batata. E a batata é uma delícia, não é verdade? E lá está armazenado glicose. Pensa na quantidade de glicose armazenada em raízes como a mandioca, como a cenoura, ou em sementes como o feijão, o milho, a soja, o amendoim, tá? Então, nós não produzimos fotossíntese, não é verdade? Nós não fazemos fotossíntese, mas nós precisamos desse produto que a fotossíntese produz, que é o açúcar. E como que a gente consegue isso? Comendo os vegetais, tá? Bom, as plantas, como a maioria dos seres vivos, também respiram. Então, além de fazer esse processo super importante, tá? Chamado fotossíntese, ela também faz um processo muito importante chamado respiração. E nós também respiramos, não é verdade? Nós também fazemos esse processo de respiração. Bom, então vamos colocar aqui o que é a respiração. Tá? O que é a respiração? Bom, a respiração é um processo biológico que tem a função de nos fornecer energia. Por isso que a gente respira. Porque a respiração nos fornece energia, tá? Então, a respiração nos fornece energia. De forma geral, todos os seres vivos precisam de energia para se manter vivo. Assim, quando as plantas precisam de energia, elas fazem o quê? Elas respiram e armazenam o gás oxigênio, que depois vai ser liberado, a quantidade de excesso que ela produziu e que ela armazenou vai ser liberada na atmosfera para os outros seres vivos, tá? Então, o gás oxigênio que ela produziu no processo de fotossíntese, depois ela também utiliza no processo de respiração. A respiração pode ser resumida de qual maneira, tá? Então, nós pegamos a glicose, que foi produzida lá na fotossíntese, tá? Então, a gente pegou aquele açúcar, aquela glicose, deixa eu escrever mais forte aqui. Pega a glicose, tá? Junta com o gás oxigênio, e vai produzir gás carbônico e água, tá? Então, eu falei para você que a fotossíntese é só realizada pelos vegetais.
A respiração, ó, tem vegetal, tem algas e tem algumas bactérias que são seres microscópicos que fazem fotossíntese. Mas nesse primeiro momento a gente está falando dos vegetais. A respiração não. A respiração é feita, a respiração que tem a presença do gás oxigênio é feita por todos os seres vivos que precisam desse gás para se manter vivo, tá? Esse processo de respiração acontece em uma organela, assim como a fotossíntese acontece no cloroplasto, o processo de respiração também acontece numa organela bem microscópica que está dentro da célula, chamada mitocôndria. Então, eu também vou colocar para vocês lá uma imagenzinha da mitocôndria para você ver aonde que está ocorrendo esse processo de respiração. Isso aqui a gente não consegue ver nem com microscópio óptico, só com microscópio eletrônico, que é um microscópio que as universidades têm, tá bom? Os seres humanos e outros animais não realizam fotossíntese, como eu disse para vocês. Portanto, eles não produzem a própria glicose. Assim, a energia utilizada na respiração é obtida da onde? Da alimentação. Então, a gente só consegue essa glicose aqui, que foi produzida lá pelos vegetais, nos alimentando, comendo os carboidratos que vêm do vegetal. A batata, a mandioca, o arroz, o feijão, a cenoura, a beterraba, tá bom? No caso das plantas, elas realizam fotossíntese, que depende da maioria dos tipos da presença da luz. Então, ela precisa da luz solar, da luz que vem do sol, para fazer fotossíntese. Durante o dia, ela produz uma grande quantidade de fotossíntese, mas também respira, porque o vegetal respira de dia e de noite, senão ele morre, né? Assim como nós, não paramos de respirar. Só que durante a noite, alguns vegetais não fazem fotossíntese e outros fazem uma quantidade menor de fotossíntese, tá? Então, o que a gente tem? Durante o dia, o processo de fotossíntese e de respiração ocorre no mesmo tempo nos vegetais. E durante a noite, as plantas continuam respirando, porém, a maioria delas não vai realizar fotossíntese. E nós, seres vivos, considerados animais, nós não fazemos fotossíntese. Nós apenas respiramos e usamos a glicose que veio lá da fotossíntese para quê? Para nos manter vivos, tá bom? Entendido, pessoal? Ó, então o que vocês vão fazer agora para mim? Tarefinha de vocês agora página 150, vocês têm um complete o texto com as palavras cloroplasto, a organela que tem o quê? Clorofila, gás carbônico, respiração, água, fotossíntese, mitocôndria, o quê? A organela que faz respiração celular, gás, oxigênio e glicose. Então, o que vocês vão fazer? Lá na página 150, vocês vão lá fazer o exercício número 3, que é um complete, tá? Depois, o exercício 4 é um VOF. Vocês vão ler esse VOF e vão assinalar para mim as respostas corretas. Depois, na página 151, tem uma imagem, ó. Tá vendo? Tem uma imagem e vocês vão assinalar apenas os seres fotossintetizantes. O que são seres fotossintetizantes mesmo? São os seres que fazem fotossíntese. Quais são os seres que fazem fotossíntese? As plantas. E eu falei para vocês que também a gente tem algumas algas e bactérias que podem fazer fotossíntese. Então, você vai olhar essa imagem, você vai marcar um X só nos seres que fazem fotossíntese. Combinado? Bom, essa página 150 é uma atividade bem facinho para vocês estarem fazendo. Depois, na página 152, tem 2 mark X. Tá vendo? Vocês vão ler esses 2 mark X e vão assinar as respostas corretas. O primeiro vai falar da mitocôndria. Ó, estrutura microscópica que faz o quê? Respiração. Tanto em plantas como em animais, hein? Não vão esquecer. E o exercício 7 fala do cloroplasto, aquela organela também microscópica, presente nas folhas dos vegetais, responsáveis por fazer
Processo de fotossíntese, certo? Então, isso é o que vocês vão fazer para mim, para essa aula de ciências da natureza, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês vão fazer essas atividades. Ah, prof, mas você pulou a página 148 e 149. Ah, eu pulei. Por quê? É um experimento que a gente precisaria ficar observando uma semaninha aí para ver os resultados. Então, o que a prof vai fazer? A prof vai deixar esse experimento e depois a gente faz esse experimento em sala de aula. Nós já até fizemos algo parecido no comecinho do ano, mas não se preocupem que depois a prof vai mostrar isso para vocês. Combinado? Então, páginas 148 e 149 não precisa fazer. Então, para a tarefa de hoje é a página 150, página 151 e a página 152. O que é importante você fazer, gente? Eu quero que antes de vocês começarem a responder as questões, eu quero que vocês leiam esse módulo, tá? Leiam tudo e assistam a aula mais de uma vez, se possível. Por quê? Quando vocês assistem mais de uma vez, vocês vão gravando o conteúdo, certo? Então, para essa aula, nós falamos de dois processos importantes. A fotossíntese, que é realizada pelos vegetais, e da respiração, que é realizada tanto pelos vegetais quanto pelos animais. Certo? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!